Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E estamos aqui nessa manhã, tenho certeza que Deus vai falar conosco através do 10º capítulo de Apocalipse. Estamos estudando a cada dia um capítulo de Apocalipse, começamos lá em Apocalipse 1, já estamos no capítulo 10. E o título aqui de Apocalipse 10, na palavra de Deus, é Os Anjos e os Sete Trovões. João e o livrinho, tá? Nós vamos resumir aqui o nosso título como O Anjo Poderoso e o Livrinho. Esse é o nosso tema de hoje, Apocalipse capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, diz o texto bíblico, com um arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei na minha boca. Era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. 11 versículos, Apocalipse capítulo 10. Mas que lições preciosas podemos aprender através do 10º capítulo de Apocalipse, o livro da revelação de Deus, um livro profético, um livro ao mesmo tempo misterioso, mas que traz muita luz ao nosso coração das coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo diante dos nossos olhos e as coisas que ainda hão de acontecer. Sempre lembrando que a palavra de Deus é infalível, é inerrante e ela é toda suficiente para nós. É a regra de fé e de conduta do cristão, é a bússola do crente. Então, vamos que vamos, capítulo 10. Vemos aqui uma espécie de pausa entre as trombetas. Apocalipse 9 termina com o som da sexta trombeta, que também é o segundo ai, e a triste constatação de que a humanidade não se arrependeu diante dos juízos de Deus. Apocalipse 10, juntamente com o capítulo 11, é outro interlúdio, uma espécie de pausa, uma pausa solene entre o toque da sexta e da sétima trombeta. É interessante que esse capítulo, ele não avança a sequência de juízos, mas foca no profeta e na sua missão. É uma visão que prepara João e também prepara nós, como a igreja, para uma tarefa extraordinária de proclamar a palavra de Deus e os juízos de Deus, os tempos de juízo do Senhor que virão brevemente num futuro muito próximo. É o que nós cremos. Então, o primeiro princípio que aprendemos é a visão do anjo poderoso. E aqui nós vemos a glória e a autoridade da mensagem de Deus, do versículo 1 ao versículo 4. Vemos a descrição majestosa do anjo, né? Quando o texto diz: vi outro anjo forte. Outro anjo significa que é diferente dos anjos das trombetas. A sua descrição é gloriosa, é diferente. As suas características: era um anjo vestido de uma nuvem, ou seja, o símbolo da Shekinah, da glória visível de Deus. Era um anjo que tinha um arco-íris sobre a cabeça.
E aqui nós vemos a lembrança da aliança de Deus, lá em Gênesis 9, juntamente com Noé. Aliança de Deus com Noé. E a misericórdia que cerca o trono também é mencionado lá em Apocalipse 4:3. Depois é mencionado que esse anjo tem o rosto como o sol, ou seja, ele reflete a glória e a santidade de Cristo. Você pode conferir isso em Apocalipse 1, no capítulo 1, versículo 16. E os pés como colunas de fogo, ou seja, aqui fala de estabilidade e juízo consumidor. É interessante que esse anjo é um ser angelical de altíssima patente, mas não é Cristo, tá, gente? Ele reflete a glória de Cristo e vem como seu representante autorizado. A mensagem que ele traz está envolta na glória de Deus, na aliança de Deus e no juízo de Deus com relação aos homens. Vemos no versículo 2 uma ação simbólica do anjo, né? Ele segura na mão um livrinho aberto, contrasta aqui com o livro selado do capítulo 5 de Apocalipse. Esse está aberto, indicando que o seu conteúdo já está sendo revelado diante de nós. Ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Este gesto simboliza o domínio universal e a soberania de Deus sobre toda a criação. A mensagem é para todos os povos, em todos os lugares, todos os povos, línguas, tribos e nações. Aí vemos no 3 ao 4 o clamor do anjo e o segredo dos trovões. Ele clama em voz de um leão rugindo, ou seja, uma voz de autoridade, de poder e de juízo que ecoa por todo o globo terrestre. Vemos também 7 trovões que respondem ao clamor das suas próprias vozes. Eles emitem uma revelação específica de Deus. Vemos também uma ordem divina no versículo 4. João aqui está prestes a escrever o que os trovões disseram, mas uma voz do céu o impede. Sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas, diz a voz. Então, é interessante que esse é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. Deus revela, mas também oculta. Está lá em Deuteronômio 29:29. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. A Bíblia diz: o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós, bem como aos nossos filhos também. Então, há aspectos do plano divino e do juízo que não nos foi dado a conhecer. Isso nos ensina a termos humildade diante do Senhor. A nossa compreensão da profecia sempre será parcial. Devemos nos concentrar naquilo que foi revelado na palavra e não no que foi ocultado a nós. Isso cabe a Deus. O oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29:29. Aí vem o segundo pontinho, o juramento do anjo. A consumação aqui do mistério de Deus. Versículo 5 ao 7, né? Um juramento solene. O anjo levanta a mão para o céu, num gesto aqui de juramento solene. Você pode conferir também com Daniel, capítulo 12, versículo 7. Ele jura por aquele que vive para todo sempre, o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes de água. É interessante que esse juramento é baseado na eternidade de Deus e no seu poder como Criador, aquele que deu origem a todas as coisas e tem o direito e o poder de lhes dar o fim que merece. É interessante que vemos o conteúdo do juramento no versículo 7, quando o texto diz: não haverá mais demora, ou seja, já não haverá mais tempo, conforme diz a revista atualizada de Almeida, né? Almeida Revista Atualizada. O tempo da espera acabou, os juízos finais se acelerarão, mas nos últimos dias da voz do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus, é o que diz o texto sagrado, ou seja, a 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15, levará à consumação de tudo. Nós ainda vamos tratar no próximo capítulo, capítulo 11 aqui. Mas o que é o mistério de Deus? Talvez é a pergunta que surge aí no seu coração. Não é um segredo oculto, gente, mas um eterno plano de Deus para redimir um povo e restaurar a sua criação, culminando aqui no estabelecimento do reino milenial de Jesus Cristo, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse versículo é o clímax da visão celestial.
Toda a história caminha para esse momento, a vitória total de Deus sobre o mal, sobre o juízo final e sobre a inauguração do seu reino sempre eterno. O mistério aqui é que o reino de Deus, anunciado pelos profetas, será plenamente estabelecido no momento exato, no momento profético em que Deus estabelecer após a segunda volta gloriosa de Jesus Cristo. Aí vem o nosso terceiro ponto, a comissão de João, a mensagem doce e amarga. Os versículos 8 a 11, né? Primeiro vemos uma ordem para tomar esse livrinho, a mesma voz do céu que ordena que João tome o livrinho da mão do anjo, o anjo ordena, toma-o e devora-o, ou seja, esse é um simbolismo profético aqui, você pode ver lá em Ezequiel, capítulo 2, de 2:8 até o capítulo 3:3, né? Significa assimilar a mensagem completamente no seu interior, internalizá-la, né? Jogar para o interior do nosso coração, fazer dela parte de si mesmo. É isso que significa toma-o e devora. Aí logo vemos uma experiência dupla do sabor, nos versículos 9 a 10. Na boca ela é doce como mel, ou seja, a palavra de Deus é preciosa, é desejável, é doce na vida do crente. É a verdade que salva, que conforta e que dá sentido para a nossa vida e propósito para o nosso coração. Só que já no estômago amargou-me as entranhas, diz o texto sagrado. Então, após internalizar a mensagem, João sente uma amargura profunda, né? Isso expressa o peso, o trauma e a angústia de proclamar uma mensagem de juízo diante de um mundo rebelde. É como a gente prega hoje, né? A gente sabe que está trazendo uma mensagem de juízo, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, mas também do juízo de Deus, da responsabilidade de cada ser humano diante do Criador, diante de um mundo que, infelizmente, na sua grande maioria, é um mundo rebelde. Agora, é interessante, todo pregador da palavra experimenta essa dualidade, a doçura e a amargura. É uma doce alegria de conhecer a Cristo e a sua palavra, mas é uma amarga responsabilidade de anunciar o juízo e enfrentar a rejeição do mundo rebelde contra Deus. Aí logo no versículo 11, vemos a tarefa reafirmada, né? É necessário que novamente profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É como termina esse capítulo da palavra de Deus. Então a experiência doce e amarga, a experiência doce e amarga não é o fim aqui, é a preparação para uma tarefa contínua aqui profética. Então é necessário a indicação de uma obrigação divina, um chamado inescapável que todos nós temos, assim como o profeta João. O alcance da mensagem está logo no final. Muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, a mensagem de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, mas também do juízo de Deus, é uma mensagem universal e deve ser proclamada a todos, inclusive às autoridades governamentais. Então, concluindo tudo, quais são as lições para a igreja em missão? A igreja em missão. Primeiro, a mensagem de Deus é soberana e universal. A visão do anjo sobre a terra e o mar lembra que o evangelho de Jesus Cristo é para todo o mundo. Deus é soberano e sua palavra alcançará o seu propósito. Segundo lugar, devemos nos contentar com a revelação que temos. Deus não nos revelou tudo. O segredo dos 7 trovões nos ensina a confiarmos na sua sabedoria e nos seus planos eternos, ao que ele decidiu nos mostrar através da sua palavra, e isso já é suficiente, e isso nos basta. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, não contém erros nos seus originais, ela é infalível, ela não falha, é viva e eficaz, e ela é toda suficiente para mim e para você. Terceiro lugar, temos a certeza da vitória final, e essa é a âncora do crente. O mistério de Deus será cumprido, Cristo vencerá e triunfará sobre todos os seus inimigos. Essa certeza nos sustenta no meio do caos e dos juízos parciais. Em quarto lugar, o mistério da palavra é doce e amargo. Se você é um crente,
ou um proclamador da palavra, você conhece essa dualidade. A palavra é seu doce sustento, mas a tarefa de vivê-la e proclamá-la em um mundo hostil traz amargor da incompreensão, da rejeição e do sofrimento por amor a Jesus. E em quinto lugar, a missão é urgente e inadiável. Não haverá mais demora, o tempo é curto, a ordem é necessária para que novamente profetizes, diz o texto, e é para a igreja hoje. Somos chamados a internalizar a palavra, devorá-la todos os dias, no nosso dia a dia, nos nossos devocionais, mas ela é cheia da sua doçura, essa palavra, e temos que ser conscientes da amargura, da rejeição, proclamando fielmente a todos, independente se vão aceitar ou não. Então, o desafio final para cada um de nós é: qual é a sua relação com a palavra de Deus? Será que você tem experimentado a palavra como uma doçura íntima na sua alma? Você está disposto a aceitar o amargor que vem da fidelidade em proclamá-la? Não se cale. A mesma palavra que é doce para você é a única mensagem que pode salvar o mundo que caminha para um juízo eterno. Então, internalize-a, proclame-a. O ministério de Deus está prestes e o mistério de Deus está prestes a se cumprir. Então, quais são as 5 lições que aprendemos hoje? A mensagem é soberana e universal. Segundo lugar, devemos nos contentar com a revelação que temos. Terceiro lugar, a certeza da vitória final é a nossa âncora. E em quarto lugar, o mistério da palavra é doce, mas também às vezes amargo. E em quinto lugar, a missão é urgente e inadiável. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para o Rodrigo Gás, arquiteto, a tia Lu, a Gé Botelho, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal. Se você ainda não é assinante do canal do YouTube, PR Giovanni, entre e faça a sua assinatura e você vai usufruir de conteúdos exclusivos, teológicos, sistemáticos, de liderança, material maravilhoso, exclusivo para quem é assinante, principalmente as nossas aulas de teologia da Igreja Casa na Rocha. Então, assine aí, colabore, ajude, apoie o nosso canal, apoie esse trabalho de pregação do Evangelho que estamos fazendo e desde já agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Todas as informações para a contribuição estão no link de descrição aqui embaixo. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, o que Deus falou no seu coração. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu quero terminar orando pela sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, dá-nos a fidelidade de João, Pai, de proclamarmos a Tua palavra com ousadia, com coragem, com intrepidez, sabendo, Deus, que a palavra de Deus no nosso coração é doce, mas muitas vezes os resultados dessa palavra em um mundo hostil, rebelde contra Deus, será amargo, difícil, complexo e complicado. Mas o Senhor nos dará graça para pregarmos o Evangelho, falarmos da vida de Cristo, falarmos do juízo vindouro, com fidelidade, honra, zelo diante do Senhor. Pai, levanta uma igreja corajosa, ousada, intrépida no Senhor, Pai, cheia do Espírito Santo, ungida, consagrada diante do Senhor, Pai. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra, manifesta o teu poder e a tua glória. Ó Deus, envia um anjo, Pai, assim como o Senhor enviava um anjo, livrinhos, selos. Ó Deus, tantas coisas que o Senhor enviou, descritos aqui no livro de Apocalipse, envia um anjo, ó Deus, para trazer a resposta, o milagre, a bênção, que essas pessoas que estão me assistindo e ouvindo precisam e necessitam para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua caminhada com Jesus. Que o Senhor os abençoe, os guarde, multiplique as tuas bênçãos sobre eles e derrame a tua graça e a tua glória sobre nós. Possamos permanecer perseverantes, fiéis até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós queremos ser salvos, restaurados, renovados e libertos pelo teu poder para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Um abraço para a Selene Monteiro também,
Deus te abençoe, querida, lá de Belém do Pará. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Você que chegou no final, assista novamente esse vídeo, vai ficar disponível aqui. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, ou então Pastor Giovanni Júnior, tá bom? Um abraço, Deus seja contigo.